Fala galera, tudo bem com vocês? Conforme eu já tinha falado no vídeo anterior sobre o que foi as 500 milhas de Indianápolis, o tetracampeonato do Hélio Castro Neves, eu já tinha falado naquele vídeo que eu faria um outro, que no caso é esse, trazendo algumas histórias e algumas estatísticas pós-corrida. Antes disso, claro, por favor, vai aqui embaixo, like no vídeo, para você ajudar a gente a crescer cada vez mais. Como eu falei para vocês, essa foi a quarta vitória do Hélio Castro Neves, tetracampeão das 500 milhas, ganhando em 2001, 2002, 2009 e 2021. Ele se tornou aí o primeiro piloto a vencer uma 500 milhas de Indianápolis pela equipe Penske e depois ganhar uma outra 500 milhas fora da equipe Penske. Vamos lembrar que a Penske já teve aí correndo 500 milhas de Indianápolis e vencendo pilotos do calibre de Sam Hornish Jr., Gil de Ferran, Rick Mears, Emerson Fittipaldi, Dennis Sullivan, enfim, pilotos de grande nível que venceram com um carro Penske as 500 milhas, mas só ganharam pela Penske, mais nada. Essa foi a primeira vitória da equipe Meyer Shank, tanto em 500 milhas de Indianápolis como primeira vitória em Fórmula Indy, então a grande debutada no lugar mais alto do pódio foi logo nas 500 milhas, o Mike Shank não podia esperar algo melhor. O Elinho agora se junta ao AJ Foyt, que tem na pista 4 conquistas, porque ele tem 5 no total, né, ganhou uma como chefe de equipe. Ele se junta ao AJ Foyt, ao Unser e também ao Rick Mears. Os 4 pilotos com 4 500 milhas de Indianápolis são os maiores da história do autódromo. O Elinho Castro Neves ganhou a corrida com 46 anos e 20 dias, se tornando assim o quarto piloto mais velho a ganhar uma prova de 500 milhas de Indianápolis. Ele só perde para o Al Unser Sr., que ganhou com 47 anos e 360 dias em 1987, o Bob Unser, que ganhou com 47 anos e 93 dias em 81, e o Emerson Fittipaldi, que em 93 ganhou com 46 anos e 169 dias, outra marca incrível para o automobilismo brasileiro. Entre os 4 mais velhos que ganharam as 500 milhas de Indianápolis, 2 brasileiros, e o Hélio até depois da corrida, ali comemorando, ele deu a entrevista falando, o Tom Brady com mais de 40 anos de idade ganhando Super Bowl, eu aqui ganhando 500 milhas, nada mal para a velha guarda, né? E com certeza, grandes atletas, grandes esportistas, quando tem condições, eles fazem o melhor. O Tom Brady, o Hélio foi muito feliz quando usou a analogia com o Tom Brady. Essa foi a 8ª vez que um piloto do Brasil ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Nós temos aí as 4 conquistas do Hélio. Temos uma do Tony Kanaan, uma do Gil de Ferran, 2 do Emerson Fittipaldi. E um detalhe interessante é que dessas 8 500 milhas brasileiras, metade são do Elinho, mas 5 delas são com um carro Penske. Porque vamos lembrar, o Hélio ganhou 3 com a Penske, 2001, 2 e 9, o Gil de Ferran ganhou em 2003 e o Emerson ganhou em 93. O Emerson ganhou em 89 com a Patrick Racing, que anos depois teve Roberto Pupo Moreno correndo por ela e tal, mas ele ganhou pela equipe Patrick. Ele tinha um chassi Penske, mas não era a equipe Penske, era a equipe do Patrick. Eu vou admitir para vocês, eu estou usando cola aqui porque é muita informação. Essa prova de Indianápolis de 2021 foi a mais rápida da história, uma média de velocidade aí de pouco menos de 191 milhas por hora, superando as 187 milhas por hora que tivemos na prova de 2013. Então outra estatística interessante, né, as 2 provas mais rápidas de Indianápolis, né, na história, 2013 e 2021, vencidas por um brasileiro, e isso aconteceu por causa de apenas 2 bandeiras amarelas. Vamos lembrar que o Stefan Wilson bateu nas primeiras 50 voltas, o que gerou também uma mudança de estratégia em algumas equipes, complicou a estratégia da Ganassi, por exemplo, com o Dixon e com o Tony. Ele bateu dentro dos boxes com o freio frio e aí foi embora, bateu lá dentro. E o Graham Rahal, que era um dos postulantes à vitória, era um dos azarões pela vitória nas 500 milhas. O Graham, ele fez a parada, não prenderam o pneu direito e aí na saída do boxe o pneu desgarrou, ele foi pro muro e bateu. E ele tinha carro para vencer essa prova. Deixa eu pegar aqui outra estatística. Foram 2 bandeiras amarelas para um total de 18 voltas. O recorde anterior aí para um número menor de bandeiras amarelas foi em 1990 e em 2019. E o recorde anterior de menor número de voltas em bandeira amarela, o recorde ainda é de 21 voltas. Aliás, era de 21 voltas, recorde esse de 1976, 2013 e 2014. 2014, eu até lembro muito bem, a primeira bandeira amarela veio faltando 50 voltas para o final, numa batida do Carpenter com o Hinchcliffe.
Então, e fez aquela, né, de amarela chama amarela, né? E depois daquela bandeira amarela tiveram mais duas, se não me engano, e aí o Elinho teve aquela disputa com o Hunter Ray e acabou perdendo. Foi a primeira vez que um carro 06 venceu uma prova de 500 milhas de Indianápolis, visto que também é a primeira vez que um carro que começa com o número 0 ganhou as 500 milhas de Indianápolis, né? 01, 02, 03, 04, todos esses zeros aí até o 09, nenhum carro tinha ganho uma 500 milhas. O carro 03 já correu uma 500 milhas de Indianápolis, mas não venceu. Então o carro 06 vence pela primeira vez e um carro que começa com 0 ganha pela primeira vez. O carro número 6, propriamente dito, já ganhou 500 milhas. As duas últimas, inclusive, pertencem à equipe Penske. 2006 com o Sam Hornish Jr. e 2003 com o Gil de Ferran. Fica também essa coincidência. Vamos lembrar também que o Hélio Castro Neves venceu pela última vez no ano de 2009, ou seja, 12 anos depois, ele faz uma conquista de 500 milhas. É a segunda maior lacuna de conquistas entre uma 500 milhas e outra. A maior lacuna pertence a Juan Pablo Montoya, que ganhou em 2000 com a Ganassi, e depois só em 2015 com a equipe Penske, portanto 15 anos de lacuna. Essa foi a terceira vez que um carro ganha as 500 milhas partindo da 8ª colocação. A última vez foi com o Kenny Brack em 1999 e a primeira vez foi com o Danny Sullivan em 1985. Então olha que grupo maravilhoso. O Danny Sullivan, que é um dos maiores da história do automobilismo norte-americano, o Elinho e o Kenny Brack, que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, na minha opinião pelo menos, foi um dos melhores pilotos de oval que a Fórmula Indy já teve, um sueco com pé pesado. Essa foi a 14ª vitória de um motor Honda nas 500 milhas de Indianápolis. Vale lembrar que a maior marca é da Off, né, da chamada Offenhauser, que teve aí 27 vitórias, se eu não me engano. Foi uma década ali que eles dominaram as 500 milhas entre a década de 30 e a década de 70, com 27 vitórias. Falando sobre as outras estatísticas da prova, o Scott McLaughlin, da Penske, foi o melhor rookie, chegando apenas na 20ª colocação. Vamos lembrar que o melhor rookie em grid de largada foi o Pietro Fittipaldi em 13º, mas em chegada na prova, o melhor rookie foi o 20º colocado, Scott McLaughlin, e o Pietro Fittipaldi, que largou em 13º, foi apenas o 25º. A gente teve durante a corrida 35 mudanças na liderança, com 13 pilotos diferentes liderando, o que é a melhor marca das 500 milhas desde 2017, quando também tiveram 35 trocas na liderança. O recorde é de 2013, com 68 trocas na liderança, e por coincidência, mais uma vez, outro ano de vitória brasileira envolvida nas estatísticas, que foi a vitória do Tony Kanaan. Falando em Tony Kanaan, falando em Ganassi, vamos lembrar que o Scott Dixon era apontado como acho que o maior favorito a vencer essa prova. Ele que liderou pelo menos 2 vezes as 500 milhas nessa edição de 2021, liderou o primeiro stint de prova, liderou não, né, mas teve o seu período de dominância no primeiro stint de prova, chegou a liderar algumas voltinhas no primeiro trecho, depois ele liderou mais pra frente, quando conseguiu recuperar uma volta, a volta que ele tinha de desvantagem do líder, e contava com uma estratégia maluca para continuar na liderança, mas a estratégia acabou não dando certo. E agora, com essas 2 lideranças que ele teve em Indianápolis, ele chega a 58 vezes andando na frente nas 500 milhas, o que é uma marca sensacional, estendendo aí o seu próprio recorde, ele que é o recordista de vezes na liderança. E ele liderou pelo menos uma volta em 14 das suas 19 largadas em Indianápolis, empatando com o Tony Kanaan aí pelo recorde em todos os tempos. Falando aí também de pilotos campeões, vamos falar de Will Power rapidamente. Ele não liderou nenhuma volta nas 500 milhas, ele quase não largou nas 500 milhas, ele precisou disputar o Bump Day para largar na 32ª colocação, penúltima colocação do grid, para ser mais exato. Quase que não conseguiu largar no domingo, porque teve problemas durante as voltas de apresentação, mas conseguiu alinhar, e nas voltas finais ainda rodou no box e abandonou a corrida, não teve um bom desempenho. E ele termina uma sequência de 8 corridas consecutivas em Indianápolis, liderando pelo menos uma volta. De 2013 a 2020, ele liderou pelo menos uma vez, não liderou nenhuma nesse ano de 2021. E falando sobre liderança, pilotos como Conor Daly, que aliás chamou a atenção do público, né? Ele que é natural de Indiana, quando foi para a liderança o público adorou, o Alex Palou, que chegou na 2ª colocação, espanhol, naquela disputa linda com Hélio Castro Neves, Pato O'Ward, mexicano da McLaren, que está brigando pelo campeonato, já ganhou corrida esse ano, e o Rinus VeeKay, da Carpenter, o novo holandês voador, que também já ganhou corridas esse ano. Todos eles lideraram pela primeira vez as 500 milhas de Indianápolis na carreira. O Daly na sua 8ª largada, o Pato O'Ward
o Palu e o VK fazendo a sua segunda largada. No total, contando com esses novos líderes de 500 milhas de Indianápolis, nós já tivemos 236 líderes diferentes em 500 milhas de Indianápolis nas suas 105 edições. Agora, 30 de maio de 2022 vai ser a nova disputa das 500 milhas, com certeza com a presença do Hélio Castro Neves tentando penta, e aí se o Hélio for penta, ele vai se tornar o maior de todos na história do autódromo de forma isolada, mas claro, a gente só vai descobrir essa resposta no ano que vem. Então é isso, pessoal. Se você gostou das histórias que eu contei aqui, por favor, dá o comentário no vídeo. Se você acha que tem mais alguma que possa ter faltado, complementa aqui nos comentários também, deixa a sua participação. E também, por favor, like no canal é muito importante. Valeu, falou!